Eu quero refletir no que Apocalipse diz sobre ser abençoado, sobre ser feliz diante de Deus. Apocalipse diz: bem-aventurado é aquele que guarda os mandamentos, porque terá parte na árvore da vida. O homem, quando ele foi criado lá na fundação do mundo, ele tinha parte na árvore da vida. E este, por ser um ser imortal, ele se colocava cada dia a aprender com o seu Criador. Afinal de contas, tudo que Deus faz tem um propósito. Deus criou um propósito para a vida humana de viver eternamente, para que homens e mulheres pudessem governar neste mundo de maneira correta. A justiça humana seria perfeita. O pecado veio por consequência de desobediência. O pecado foi uma imperfeição não criada por Deus, mas pela escolha errada do ser humano. Todavia, quando Deus fez o homem não como um robô, mas com livre-arbítrio, e não para pecar, mas esse poderia viver sem Deus se ele quisesse. Esse seria o primeiro pecado. O outro pecado seria querer desobedecer à vontade de Deus. O primeiro pecado que veio na prática na vida de Adão, do primeiro homem, aquele que seria o príncipe do mundo, o primeiro pecado foi desobedecer à liderança de Deus. E o homem tem virado as costas para Deus. A Bíblia Sagrada, no rei Davi, no apóstolo Paulo e nos profetas, os olhos de Deus passavam, o Espírito de Deus inspirava e viu tanto que o homem tem sofrido, tem fugido das bem-aventuranças que ele poderia ter na participação com Deus, numa vida diante de Deus, uma vida verdadeiramente abençoada. Veio o aumento do pecado, o gênero humano veio se decaindo. O homem foi crescendo em imoralidade, em violência, em maldade, em corrupção. E a cada dia o homem veio trazendo abominações diante dos santos olhos do Criador. Deus, ele tem colocado para a vida do ser humano a importância de viver eternamente, de satisfazer a vontade do próprio Criador. Pois o próprio Senhor Jesus disse que o Pai procura aqueles que o adorem. Mas existe uma condição, a forma que se deve adorar a Deus, a forma que se deve buscar a Deus. A verdade que o homem precisa buscar a Deus em espírito e em verdade. Existe um conceito, uma ideia, um raciocínio errado sobre a sociedade que nos diz a respeito de que o que é ser abençoado e o que é ser do bem. O que é ter Deus, o que é estar debaixo do amor de Deus e ser amado por Deus. Qual é o conceito, pregador? O que existe de errado? O que essa geração, o que o povo de hoje tem pensado a respeito de ser abençoado? Para começar a ser abençoado, de fato e verdade, somente Deus pode abençoar. A maior dádiva, o maior presente está na pessoa de Cristo, porque Jesus foi o Filho de Deus totalmente obediente, nascido do ventre de Maria, debaixo do milagre do Espírito Santo que a envolveu, e Jesus só pôde abençoar as nossas vidas porque ele não pecou. A ideia errada hoje que as pessoas têm e abrem a boca e diz: eu sou abençoado e eu tenho Deus. E eu não estou aqui para discutir contigo sobre isso. Mas eu estou aqui vindo na direção do Espírito, na condição de evangelista por misericórdia, não porque sou merecedor, mas para te dizer que Jesus Cristo que me salvou, para dar toda a honra e todo o mérito para a pessoa de Jesus. Então eu vou te dizer, na condição de pecador, Jesus te ama. Isso, como eu sempre digo, não é uma frase costumeira, e este é o poder da frase do Jesus te ama, que Jesus pode verdadeiramente te abençoar. Afinal de contas, ser abençoado por Deus é vencer o diabo. Ser abençoado por Deus é vencer o pecado. Ser abençoado por Deus é ter força dentro da alma, do coração, das emoções, dos raciocínios. É ter a nossa personalidade pautada nas Sagradas Escrituras.
Como que eu poderia ser abençoado por Deus seguindo os padrões da imoralidade, numa inversão de valores, em caminhos tortuosos, fazendo a minha vontade que contraria a vontade de Deus? Mas na verdade, para eu ser abençoado, existe uma via dolorosa, existe uma dor a ser enfrentada, existe uma batalha espiritual a ser enfrentada. Para ser abençoado por Deus diante desta geração, eu solto a minha voz para dizer que ser abençoado por Deus é estar em guerra contra o mundo sistêmico e ético-moral desta geração presente. Eu vou ser abençoado por Deus se eu fazer a vontade de Deus. Eu não poderei ser abençoado por Deus se eu tiver outros senhores no meu coração, se eu seguir o curso da idolatria. Não serei abençoado por Deus se eu seguir o curso da promiscuidade sexual, da imoralidade sexual, e não de um sexo saudável dentro de uma família, entre marido e mulher. Serei eu abençoado por Deus se eu me entregar para Jesus Cristo e a cada dia negar a corrupção no mundo, e assim eu poderei vencer o inferno. Então, o contexto bíblico, o que a Bíblia diz sobre ser abençoado é espiritualmente. Ser abençoado é ter um caráter e os hábitos moldados segundo a reflexão da Bíblia Sagrada. Isso reflete céu, isso bate os céus na minha reflexão da minha mente, isso traz as palavras do céu para o meu coração, e isso cria raízes para a minha alma, para te dizer que você precisa ter raízes no Evangelho, você precisa ter a palavra de Deus dentro do seu coração, precisa ter a palavra da vida para você vencer a morte. Você vai ressuscitar sim. Ser abençoado é vencer a morte. Ser abençoado é vencer os sofrimentos. Não na tua condição de força, mas na graça de Cristo. Ser abençoado é ser amado por Deus e obedecê-lo. Ser abençoado é buscar a vontade dEle e nela querer viver e desejar ela todos os dias. Isso é ser abençoado. Não negociar com o mundo, não colocar os valores cristãos diante de uma sociedade que vira as costas em hipocrisia para Deus, diz que é abençoado, depois vai para o baile funk cantar imoralidade. Ser abençoado por Deus é dizer não para o Satanás, o inimigo das nossas almas. Ser abençoado por Deus é vencer o diabo, é largar o pecado, é pedir perdão dos pecados. Como disse o salmista, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos perversos e nem se detém no caminho dos pecadores. Ser abençoado por Deus é não pecar continuamente, mas ser abençoado por Deus é entregar a vida a Cristo, ser compromissado com Cristo e o Evangelho, para buscar assim a vida eterna a cada dia diante do seu Criador. E aí você vai ter, como eu disse, bem-aventurado é aquele que guarda os mandamentos de Deus para poder assim ter participação na árvore da vida. Ter participação na árvore da vida